Quanto à sucessão de leis processuais penais no tempo, aplica-se o princípio do tempus regit actum. Isso significa que a lei processual penal será aplicada de imediato, mas sem prejudicar os atos praticados na vigência da lei anterior. Por isso, se durante a persecução penal entrar em vigor uma lei processual mais benéfica ou mais maléfica ao réu, ela vai ser aplicada ao caso. Mas os atos praticados sob a vigência da lei anterior não vão ser prejudicados, sendo que essa lei processual vai se aplicar aos atos que lhe forem posteriores. A aplicação da norma penal no tempo. E ela é regida pelo princípio da irretroatividade da lei mais gravosa ao réu. Em contrapartida, a lei penal mais benéfica possui extratividade, podendo operar de forma retroativa, ou seja, antes da sua entrada em vigor para beneficiar ao réu, e de maneira ultrativa, ou seja, após a sua revogação para beneficiar o réu. Vamos exemplificar como se dá a aplicação da lei penal no tempo. Para isso, suponha que Pedro comete um crime contra Otávio e, no momento do cometimento desse crime, estava em vigor uma lei que previa a pena de 7 a 18 anos. Durante a persecução penal contra Pedro, essa lei é revogada e entra em vigor uma lei regendo esse mesmo crime que prevê uma pena de 4 a 10 anos. Sendo Pedro condenado ao final do processo, qual vai ser a lei aplicada pelo juiz? A que estava em vigor e previa a pena de 7 a 18 anos no momento do cometimento do crime, ou a que está em vigor no momento da condenação e prevê uma pena de 4 a 10 anos? Acertou quem disse que vai ser aplicada a pena prevista no momento da condenação, porque é mais benéfica ao réu e retroage normas materialmente processuais. São normas que possuem uma natureza dupla, de caráter processual e de caráter penal. Por isso elas são chamadas também de normas híbridas ou mistas. Essas normas serão regidas pelo princípio da irretroatividade da lei mais grave. É o princípio aplicado para a sucessão de leis penais no tempo. Um exemplo foi a nova redação conferida ao artigo 366 do CPP, que, sendo mais grave ao réu que, citado por edital, não comparece em juízo e por conter simultaneamente matéria de direito penal e de direito processual penal, não se aplicou de imediato aos processos em andamento, mas apenas aos delitos cometidos após a sua entrada em vigor. Normas heterotópicas. Existem regras que possuem conteúdo material, ou seja, penal, mas elas estão dispostas em diplomas processuais. A essas regras será aplicado o princípio da irretroatividade da lei mais grave. Da mesma forma, existem regras que possuem conteúdo processual, mas elas estão presentes em diplomas penais. Essas regras obedecerão ao critério da aplicação imediata no tempo. Muito importante, não confundir normas heterotópicas com as normas materialmente processuais. As materialmente processuais têm natureza dupla. As heterotópicas têm uma única natureza, ou processual ou penal. A diferença é que elas vão estar dispostas em um diploma normativo diverso da sua natureza.